Ele se senta sozinho, envolto em sombras. Seus olhos vítreos parecem seguir cada movimento seu. Este não é um boneco comum. Este é Robert. Robert, o boneco. Ele reside em Key West, Flórida, no Museu East Martello. Mas não se deixe enganar por seus arredores pitorescos. Robert tem um lado obscuro, uma história enraizada no sobrenatural. Sua história não é para os fracos de coração. É um conto de sussurros e sombras. É uma história de eventos inexplicáveis e encontros arrepiantes. É uma história que continua até hoje. Ele é mais do que apenas um artefato de museu. Ele é um condutor para o desconhecido. Ele é um lembrete de que algumas coisas não podem ser explicadas. Você é corajoso o suficiente para aprender mais? A história de Robert começa de forma bastante inocente, como muitas histórias de infância. Ele nasceu no início dos anos 1900, feito à mão pela renomada companhia Steiff, na Alemanha, uma empresa conhecida por sua dedicação à qualidade e ao detalhe. Este não era um brinquedo comum produzido em fábrica. Cada boneco era uma obra de arte, cuidadosamente confeccionado por artesãos habilidosos. Ele era uma maravilha do artesanato, um boneco de marinheiro de 1 metro de altura, recheado com lã de madeira e vestido com um uniforme de marinheiro em miniatura. Cada detalhe, desde os botões até o chapéu, era meticulosamente feito. Eventualmente, ele encontrou seu caminho para Key West, um lugar cheio de histórias de piratas e lendas, onde o passado e o presente se misturam de maneira fascinante. Um jovem garoto chamado Robert Eugene Otto logo cruzaria o caminho com o boneco. Gene, como era carinhosamente chamado, era um menino curioso e imaginativo. Mal sabiam os dois que seus destinos seriam unidos para sempre. O ano era 1904, e a vida de Gene estava prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. Robert Eugene, ou Gene como era conhecido, recebeu o boneco como um presente de seu avô. Um presente que ele nunca esqueceria. Foi amor à primeira vista. Gene e o boneco se tornaram inseparáveis, compartilhando aventuras e segredos. Gene adorava o boneco, até dando a ele seu próprio nome, Robert. Para Gene, Robert não era apenas um brinquedo, mas um companheiro fiel. O que começou como um laço inocente entre um menino e seu brinquedo, logo tomaria um rumo sinistro. Pequenos eventos estranhos começaram a acontecer, e a atmosfera ao redor de Robert e Gene começou a mudar. A casa de infância de Gene em Key West se tornou um palco para o estranho e inexplicável. Sussurros eram ouvidos vindo do quarto de Gene, conversas silenciosas entre o menino e seu boneco. A risada de uma criança ecoava pela casa, mas não era a de Gene. Objetos se moviam misteriosamente. Móveis viravam. A família Otto culpava Robert. Gene, no entanto, permaneceu dedicado ao seu companheiro. Ele insistia que Robert era inocente, uma vítima das circunstâncias. Os anos se passaram e os eventos estranhos continuaram. Gene cresceu, mas seu laço com Robert nunca diminuiu. Mesmo como adulto, Gene manteve Robert por perto, um observador silencioso nos bastidores de sua vida. Gene Otto morreu em 1974, deixando para trás sua casa de infância e o legado de Robert, o boneco. A casa foi vendida para uma nova família, inconsciente da história arrepiante que estava por trás de suas paredes. Os novos proprietários logo descobriram que não estavam sozinhos. Acontecimentos estranhos assolavam a família. Passos ecoavam na calada da noite. Objetos se moviam sozinhos. As crianças afirmavam ter visto Robert observando-as, sua expressão mudando de brincalhona para ameaçadora num piscar de olhos. Correu a boca sobre os estranhos acontecimentos na casa dos Otto. A notoriedade de Robert cresceu. Ele era um boneco inofensivo imbuído de energia residual? Ou ele era algo mais sinistro, um receptáculo para algo sombrio e malévolo? Em 1994, Robert, o boneco, encontrou um novo lar. O Museu East Martello, em Key West. Este museu histórico, conhecido por suas exposições intrigantes, tornou-se o local perfeito para abrigar uma das figuras mais enigmáticas e assustadoras da história. Doado pelos donos da casa aterrorizados,
Robert foi colocado em exibição, seu olhar arrepiante cativando visitantes de todo o mundo. A história de Robert rapidamente se espalhou, atraindo curiosos e entusiastas do paranormal. Ele se senta até hoje, uma figura solitária em uma caixa de vidro. Sua presença é inegável, e muitos dizem que é impossível não sentir um arrepio ao passar por ele. Mas mesmo atrás do vidro, as histórias persistem. Relatos de atividades estranhas e inexplicáveis continuam a surgir, alimentando o mistério em torno de Robert. Os visitantes afirmam sentir uma mudança no ar ao redor de Robert, uma queda repentina na temperatura. Alguns descrevem uma sensação de ser observado, como se os olhos de Robert seguissem cada movimento. Alguns dizem que sua expressão muda, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Outros juram que já o viram piscar ou mover a cabeça ligeiramente. Outros relatam sentir-se tontos, enjoados ou tomados por uma sensação de pavor. A energia ao redor de Robert é palpável, deixando muitos visitantes desconfortáveis. A equipe do museu recebe inúmeras cartas endereçadas a Robert, pedidos de desculpas por qualquer desrespeito demonstrado e súplicas por perdão. Essas cartas vêm de todas as partes do mundo, mostrando o impacto global de Robert. Câmeras apresentam mau funcionamento em sua presença. Muitos fotógrafos relatam que seus equipamentos falham inexplicavelmente ao tentar capturar a imagem de Robert. Sombras inexplicáveis aparecem em fotografias. Essas sombras muitas vezes têm formas estranhas e parecem surgir do nada, adicionando mais um elemento de mistério à lenda de Robert. Seção 6. Uma inspiração arrepiante. Robert na cultura popular. A história de Robert não ficou confinada às paredes do museu. Ele se infiltrou na cultura popular, inspirando livros, filmes e programas de televisão. Sua imagem é instantaneamente reconhecível, um símbolo da inocência infantil transformada em algo sinistro. Do aterrorizante Chucky em Brinquedo Assassino, à sinistra boneca Annabelle em Invocação do Mal, a influência de Robert no gênero terror é inegável. Ele representa nossos medos mais profundos, a noção inquietante de que os objetos em que mais confiamos podem guardar segredos obscuros. Ele nos lembra que é melhor deixar algumas coisas intactas, que a linha entre a realidade e o sobrenatural é tênue. Seção 7. Respeitando o inexplicável. Um guia para visitantes. Para aqueles corajosos o suficiente para visitar Robert, um aviso: aproximem-se com respeito. Não o provoquem. Não o subestimem. Ele é mais do que apenas um boneco, e ele exige respeito. Muitos acreditam que Robert é sensível ao desrespeito. Dizem que ele amaldiçoa aqueles que o ridicularizam, trazendo-lhes azar e infortúnio. Se você acredita no sobrenatural ou não, é sempre sábio errar por excesso de cautela. Peça permissão antes de tirar uma foto dele. Fale com ele com cortesia, reconheça sua presença, e você pode evitar sua ira. Seção 8. Um legado de medo. O mistério duradouro, de Robert, o boneco. Robert, o boneco, permanece um enigma, um lembrete arrepiante do desconhecido que se esconde além da nossa compreensão. Desde que foi criado, ele tem sido o centro de inúmeras histórias de terror e lendas urbanas. Ele é realmente assombrado? Um receptáculo para espíritos inquietos? Ou será que as histórias que ouvimos são apenas fruto da nossa imaginação fértil, alimentada pelo medo do desconhecido? Ou ele é simplesmente um boneco, imbuído das histórias e medos que projetamos nele? A verdade pode ser difícil de discernir, mas o fascínio por Robert continua a crescer. Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio, entre a realidade e a ficção, entre o medo e a curiosidade. Talvez seja o poder da sugestão, o peso de sua história que cria a atmosfera arrepiante ao seu redor. As histórias que contamos têm um poder incrível de moldar nossas percepções. Talvez seja o nosso próprio medo, nosso fascínio pelo macabro que lhe dá vida. A maneira como reagimos a Robert pode dizer mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio boneco. Seja qual for a verdade, Robert continua a cativar e aterrorizar na mesma medida.
Ele é um símbolo do desconhecido, um enigma que desafia explicações fáceis. Ele é uma prova do poder duradouro das histórias, da nossa necessidade de acreditar em algo além de nós mesmos. Robert, o boneco, é um lembrete de que, às vezes, os mistérios mais profundos são aqueles que criamos em nossas próprias mentes. Seção 9. Você ousa visitar? Uma última palavra. Então, se você estiver em Key West, você ousa visitar Robert, o boneco? Entre no Museu East Martello e decida por si mesmo. Mas esteja avisado, você pode não sair do jeito que entrou. Sua história ficará com você. Um lembrete arrepiante de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Você será corajoso o suficiente para enfrentar Robert, o boneco? Ou você deixará sua lenda viver em histórias sussurradas e sonhos inquietantes? A escolha, como sempre, é sua.